Santo Jesus, nosso Deus. Vamos pedir permissão ao nosso querido mentor Matias. Possamos começar os trabalhos da casa, pedindo a Jesus que nos abençoe neste mundo, que possamos absorver tudo aquilo que nos será passado no dia de hoje, que possamos levar esse conhecimento para o nosso dia a dia. Isso. Então vamos fazer a prece. Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? O que vocês entendem sobre porta estreita? Tem um pedacinho do Evangelho aí, não? Vocês conhecem essa passagem, esses textos? O que é isso na prática nossa, no nosso dia a dia? O que é a famosa porta estreita? Reforma íntima? Não entendo isso. O que é reforma íntima? Reforma íntima tem que chamar um pedreiro para fazer uma reforma geral, pintura, é isso? Esses caminhos, né, para a gente encontrar essa passagem na porta estreita, né, ela faz essa diferença entre o mundo que nós vivemos hoje, de provas e expiações, para esse mundo mais regenerado, de regeneração. Tá? Hoje nós estamos, pelo menos uma minoria de espíritos está passando por essa porta estreita, e a grande maioria pela porta larga. E qual é a diferença de uma para outra? A porta larga são as paixões, que é muito fácil de entrar os vícios, por isso. A estreita é bem mais difícil. Um caminho muito só assim, muito. Será que a gente está hoje realmente pronto para entrar nessa porta estreita? É que essa modificação ela já está sendo feita, né? Esse mundo de regeneração, nós achamos que vai acontecer catástrofe para mudar todo o planeta. Na verdade, isso já está acontecendo. Já pelo menos umas 6 a 7 décadas isso já está acontecendo. Mas não são as catástrofes. O mundo nosso já tem 2 mundos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então aquilo que a gente fala de estar esperando o mundo de regeneração, ele já está acontecendo. Para alguns. E a maioria não está conseguindo chegar nele. E aí começam os grandes dilemas nossos. Como lidar com esse mundo que já está presente. Então quer dizer, não é uma nova terra que virá, ele já está aqui. Só que a gente não consegue trilhar esse caminho. Estamos presos aqui, mas não desse lado, estamos presos desse lado aqui. Como entender que esse mundo já está presente? Nós estávamos esperando o quê? Que viesse o arcanjo Miguel, é isso? Vamos separar todo mundo, é assim? Essa separação já está acontecendo naturalmente. Escolhas, tendências, vícios, desejos, paixões, isso já está acontecendo. E não é de agora, como eu falei, 6, 7 décadas, isso já vem acontecendo, essa separação já está acontecendo, já está sendo permeada assim. E a dúvida continua, aonde que eu estou? A grande maioria de nós está do lado esquerdo, lá do lado esquerdo, está lá. E nem conseguiu entender ainda que o mundo já está mudando. Nós estamos num momento de transição. Não é esse e não é aquele. Está no meio. Então, quer dizer, os 2 mundos estão coexistindo? Os 2 mundos estão coexistindo. Os 2. Então, qual que a gente quer entrar? Qual que a gente quer trabalhar? São escolhas muito particulares. E aí começa o grande dilema nosso,
dos umbrais, qual deles eu vou no meu desencarne? Para qual deles eu vou? Umbral inferior ou superior? Pode reparar que aqui tem muito mais gente. E aqui tem bem menos gente. Não é de risada, isso daqui é para chorar mesmo. Isso é choro. Porque é interessante que nós, como encarnados, nós escolhemos para qual nós vamos. Na desencarnação a gente é puxado automaticamente. Você fala, não, mas eu não estou escolhendo isso. Tá sim, pelas suas escolhas. Pelo seu comportamento. Por querer desistir da vida. Por querer fazer escolhas péssimas de vícios, de drogas, de paixões, sem controle. Me remete para cá. E eu não vou conseguir sair daí. Não vou. Para sair daqui, alguém daqui tem que convidar, senão você não sai. Não existe tratamento em colônia se alguém daqui de baixo for convidado por alguém de lá de cima. Nenhum de nós vai ser resgatado se alguém da colônia não convidar. Quero convidar você. Quero convidar você. E para que ele faça isso, ele tem que ter aquilo que a gente chama de bônus horas, não é isso? De poder gastar com você os recursos que ele tem, fala, eu quero trazer essa pessoa para cá. Aí você vai. Aí nós vamos. Antônio, a gente vê aqui nos trabalhos que a maioria das entidades que estão sendo atendidas e recolhidas no anterior são pedidos de alguém. E a gente vê depois essa pessoa vir no grupo, participar do trabalho e muitas vezes vir agradecer, porque precisava dessa energia. Mas a maioria, a gente percebe que tem uma intercessão. Sim. Para esse socorro. Não é só pelo encarnado, porque às vezes ele é só instrumento para que possa agir para trabalhar lá. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. E esse é o grande dilema nosso. Se nós, a grande maioria de nós, pelas paixões, pelos desejos e até a desistência da própria existência, nos remete para cá, ó, nos remete para cá. Automaticamente, como é que eu vou sair e ir para lá? Não vou. E esse daqui é o quê? É o mundo de provas e expiações. Aquele é o de regeneração. Que ele já existe. Agora. Temos mais observações, né? Essas são as figuras que a gente vai encontrar lá embaixo. E essas são as figuras que a gente vai encontrar lá em cima. Tudo campo de vibração, pessoal. Tudo campo de vibração. Ah, mas eu faço oração todo dia. Não é a oração que vai te salvar. É o comportamento, pensamentos, é isso que te salva. Ou pode ser mais imagens ainda. Para onde vai? E o grande problema é o que vem na sequência, né? E qual que é essa sequência? É isso daqui, ó. Olha o que nos espera. Olha os números aí. Esse 175 como régua de alívio, como é que é isso aí? Eu coloquei de propósito, para você saber. Qual é? Porque é uma tábua de corte, assim, ó. É uma tábua de corte. Como é que me é? Ah, você quer saber, né? Sabia que você estava. Aí nós temos que remeter um pouco para esses caras aqui, ó. Eles que ditam certas regras de separação. Aí teve um certo doutor aí, estudioso, que criou uma certa tabulação, pode-se dizer assim, lógico que ele foi um pouco inspirado, né? E ele criou essa tábua aqui, ó. Não sei se dá para ler.
E aí está o grande problema. 175 está onde? Aqui, ó. Corresponde a 78% da humanidade. Regeneração daqui para cima. Provas e expiação daqui para baixo. Acho que está mais fácil, né? Aí começa, certo, os tipos de comportamento. Olha os tipos de comportamento. Nós temos algum desses aqui? Então, se tem algum desses, eu estou sendo arrastado para ficar no mundo de provas e expiação. E se tiver um pouquinho do de cima? A pergunta não é ter o de cima, a pergunta é ter o de baixo. Isso me adensa e eu não consigo ir para lá. Não ajuda nada. Não resolve. Todo mundo tem essa parte de cima. O problema não é ter o de cima, o problema é não ter o de baixo. Todos nós temos partes aqui. Eu vou falar que não tem? Todo mundo tem. Novamente, o problema não é ter essas partes, o problema é não ter isso. Esse que é o dilema. Esbarrou em alguma coisa aqui, me adensa. Aí eu não consigo entrar na porta estreita. Primeiro aqui é orgulho e arrogância. Depois vem raiva, indignação, desejo, cobiça, medo, insegurança, tristeza, aflição, apatia, ódio, culpa, vingança, vergonha, insanidade. Só que eu não posso ter essas horas. Eu não posso ter essas horas. Que é o que a gente vem discutindo bastante aqui na casa, com alguns médiuns. Nós estamos chegando em momentos que nós não temos mais o direito de ficar bravo, olha só. Vocês lembram? Nós não temos o direito mais de ficar nervoso com alguém que nos trate mal. Não temos mais esse direito. Você fala, não, mas e o meu livre-arbítrio? Bom, você continua tendo seu livre-arbítrio. Passou por essa energia, o que faz? Você adensa outra vez. A porta fica estreita, não fica larga. É a inteligência emocional que Sim. vem falando já há alguns anos, né? Que é pacificar o coração. E aí vem a questão de desemprego, né? A questão... Então, nós fazemos parte da saúde, ou seja, então dependendo dos níveis de energia, eu vou tendo mais saúde, menos saúde, desemprego, emprego. É tudo, sabe, é um pacote de energia. É tudo um pacote de energia. E eu não consigo entender porque ainda estou desempregado. A pergunta é, você está para lá? Olha só. A gente acha que não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Campos de energia que eu atraio, ou estou com a cabeça nesse campo de energia, tudo que está à minha volta fica com a mesma energia. Consequentemente, eu fico travado. Porta estreita, só para poucos. E aí, senhores? O que nós fazemos com essa tabela? Tá bom, já entendi. Eu vou deixar ela assim, certo? É uma tabela aí, vamos passar para frente, assim. Inverter ela. Isso é o que a gente já está fazendo faz tempo. E aqui tem a questão das emoções, né? Quais são as emoções que estão permeando cada uma das faixas, o processo, a visão da vida e a visão de Deus para cada uma de nós aqui, ó, em cada uma dessas faixas de vibração. Como é que a gente encara Deus? Como é que encara a vida? As pessoas que estão desistindo da vida estão com problemas aqui, ó. Estão com problemas aqui. Porque não consegue passar para lá, ó. Não consegue. Não vê a vida de forma factível, satisfatória, esperançosa. Não vê assim. Vê aqui, ó. Exigente, antagonista, desapontadora, ou seja, ameaçadora. Aí eu quero tirar minha vida. Eu quero sair daqui, ó. Quero sair dessa aqui. E vai resolver? Não, automaticamente você ficou na pior zona que poderia ter. Nem nós aqui, com os trabalhos que nós fazemos, a gente consegue acessar um suicida. Nós não conseguimos e não temos permissão de chegar num suicida.
Você acha que vai resolver a situação tirando a vida? Não vai. Vai piorar tudo. E vários de vocês passam com esse, de vez em quando, pensando nisso. A vida está difícil, não está dando certo, perdi a esperança financeira, amorosa, pessoas, não sei. E passa aquele filminho na cabeça. Os maiores processos hoje que nós devemos tomar conta, eu vejo que a gente pode ajudar, mas esse não é a melhor forma de fazer as coisas. A grande maioria de nós está extremamente comprometida. Cuida de você primeiro. Ajusta você primeiro. Porque é fácil eu ficar olhando para ela e falar, ela tem isso, isso, assim. Daí isso daqui tem isso daqui. É fácil fazer isso. Mas o processo não é esse. Você fala, não, mas eu quero ajudar. Na verdade, não é bem ajudar que a gente quer. A gente quer... Cuida mais de você. Não estou falando para não ajudar, não estou falando isso. A gente deve ajudar. Mas se eu focar somente nos outros, eu não vou fazer a minha parte. Porque o segredo para que eu ajude as pessoas, eu tenho que sair daqui, ó, eu tenho que sair dessa zona. Aí eu consigo ajudar efetivamente. Enquanto eu estiver por aqui, eu só vou arranhando as coisas. Eu não consigo ajudar efetivamente ninguém. Ninguém eu ajudo. E tem mais um detalhe, quando eu estou aqui, eu absorvo mais energias negativas dos outros. Que é o que nós chamamos de mediunidade reprimida. Mediunidade reprimida nada mais do que isso. Eu estou nessa zona aqui, tudo que é denso eu puxo para mim. Me sinto pesado, com mau humor, dou os picos. Dependendo do lugar que eu venho, que eu vou, né, eu saio arrebentado. E por quê? Porque eu estou aqui, consequentemente são energias afins e eu atraio tudo para mim. Agora, e se eu estiver mais nessa faixa aqui de cima? Eu não vou atrair nada para mim. Na verdade, eu irradio energias positivas nos ambientes que eu estiver. É o contrário. Quem está aqui? Quem está aqui é médium? Sim. A pergunta é, você está absorvendo ou está emanando? É essa que é a grande dificuldade nossa. Por nós estarmos, em grande maioria aqui, a gente não emana, a gente só absorve. A gente não emana energia densa também? Hã? Pessoas muito ansiosas não emanam uma... Mas eu antes absorvo, depois eu emano. É sempre assim. Quem está aqui nunca absorve antes. Ela emana primeiro e depois absorve. Ela inverte. Ela faz assim. E esse é o grande dilema. Como sair dessa faixa e vir para cá. Aí o próprio Hawkins, né, ele faz algumas observações. E vai mostrando algumas faixas e como a gente pode trabalhar. E aí o texto vai falando bastante, né? Ele vai criando 3 estágios aí da vida. Ele começa falando desse nível 510, só que 510 está um pouco longe para nós, 510 está lá em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma parte sim. Uma parte sim. Já vocês querem tanto largar, fala um pouquinho do vazio. Ali a gente tem o vazio seria essa parte de 850, a gente tem dentro de nós como se fosse um vazio aguardando a completude, que vem um pouquinho na próxima fase, que é a totalidade. Então eu primeiro, para encher o meu copo, o que eu tenho que fazer? Esvaziar tudo. Aí eu esvazio, aí completa tudo, com aquilo que a gente chama de divindade. Por isso que tem esse momento do vazio. O que é o momento do vazio? Joga tudo fora e agora abastece com a pureza de Deus. De Deus. Aí eu fico na totalidade. Mas isso vai demorar um pouquinho. Espera aí que... Isso não é para agora. Só de saber da ideia, ela emociona. Sim. Primeiro a gente teria que passar por essa faixa aqui, ó. E aí já é complicada. Que é a 510. Essa é muito difícil de passar. Que é o primeiro estágio. E aí ele começa
nessa faixa ele começa a sair daquilo que a gente chama de reencarnação. Ele começa a deixar o processo reencarnatório. É um livro, isso? Não é um... são trabalhos, né, que ele publicou. Depois no final tem a referência. Aí começa o segundo estágio, né, que é a faixa de 570, mas continua tudo lá em cima, né, quer dizer, vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Vocês estão tirando foto para fazer essa lição? Vai estudar junto É? dele. Fazer uma análise. Entendi. Aqui tem o terceiro estágio, ou estado, né, que seria de iluminação, que começa ali na calibração, do nível de calibração que o Hawkins fala, que é de 600. E aí ele dá algumas pessoas, né, que estão nessa faixa. Estão nessa faixa. De 600. Chico Xavier só conseguiu chegar nessa faixa no final da vida dele, porque no começo não era assim não. Ele estava longe disso. Aí ele foi aprendendo com um senhor chamado Emmanuel a chegar nessa faixa. E ele mudou muito o comportamento dele. Desde a infância, né, adolescência, adulto, até o desencarne dele. Ele mudou muito a maneira de ver a vida, a maneira de ver a ele mesmo, né? Tanto que as respostas que ele dava, às vezes, pela mesma pergunta, no tempo, você observava que ele ia mudando a forma de abordagem. E era a mesma pergunta, e ele falava de forma diferente. Quer dizer o quê? Ele vai aprimorando, como todo mundo. Vai tendo uma perspectiva diferente, aprendendo com os próprios erros, e corrigindo aquilo que não era mais adequado para aquela existência. Isso. Aqui falando um pouquinho do terceiro estágio, que entra no nível 700, né? E aí mostra os sábios, né? Ou as pessoas que estavam flutuando nessa faixa aí. Na época que ele escreveu esse texto, só tinha uma pessoa encarnada nessa faixa. Só uma. Quero ver a gente chegar lá. Vamos lá. Como é que é na pessoa? Como é que é, assim, ele sabe que... Mais por inspiração, É isso por daí. Inspiração. Vem as informações e muito do texto que ele escreveu era tudo psicografado. Tudo psicografado. Lógico que ele fala da experiência dele, ele monta toda uma regrinha, né? Inclusive esses números de 850, 800, ele usa uma regrinha de números, não é números aleatórios, mas, como ele chama? Logarítmicos. Tá? Para montar a tabela. Para definir esses estágios. Para definir os estágios. Uma tabela logarítmica. Claro, não pode ser linear. Não é linear, é uma tabela logarítmica. Depois, se vocês quiserem, no finalzinho tem a fonte, né? Vocês podem entrar lá no texto. É que a maioria desses textos está tudo em inglês, né? Então, mas tem alguns textos em português, aí dá para ler como é que ele escreveu, como é que ele foi atrás dessa informação, como é que ele montou essa tabela. Ele é um cientista? Cientista. Estudioso. E é isso daí. Os 12 apóstolos estavam nessa faixa aí de 850.
Os 12. Mesmo traindo. Os 12 estavam. Mesmo traindo. Não, esse... É que quando a gente fala 12 apóstolos, certo? Não são bem aqueles nomes que estão lá. Tem outros nomes. Que a Bíblia fala de um pouco diferente. É que entre os 12 apóstolos tinha mulheres também. Só que por uma questão de época, por uma questão... Então as mulheres não faziam parte dos 12. Mas tinha mulher no meio dos 12. E entre os 12 que eles consideravam os 12, tinha alguns que nem eram, né? Sim. Jesus, quando ia com aquele movimento, né, fazendo a peregrinação dele, ele tinha mais ou menos umas 70 pessoas que os acompanhavam o tempo inteiro. 70 pessoas. E entre eles tinha os 12 mais importantes. E entre esses 12 tinha algumas mulheres que eram as mais importantes. Só que elas não podiam fazer parte da lista dos 12. Por uma questão de época, a própria religião católica, né, não permitia que a mulher assumisse certas situações, então... Um dia vão escrever direitinho o que aconteceu lá. Um texto que fala razoavelmente da época dele foi o Sublime Peregrino de Ramatiz. Né? Ele tem vários textos ainda, e tem vários textos que estão lá no Vaticano ainda que não vão ser revelados por enquanto. Vai demorar um pouquinho. Tem um livro bem fininho, chama As Mulheres do Evangelho. Eu conheço esse. Ali eles dão uma pincelada. Isso. Falando um pouquinho da porta estreita, né? E o texto da Bíblia fala bastante sobre isso daqui. E essa pergunta, várias perguntas aí, o significado disso, qual a simbologia, a gente sempre se questiona, né? Como é que eu me posiciono perante aquilo que a gente chama de porta estreita? Anos-luz disso tudo. Eu não vejo anos-luz, tá? Anos-luz é uma distância muito... um pouco menor. Um pouco menor. Anos-luz é você andar na velocidade da luz durante um ano. É muita coisa. É muita coisa isso. Sua palestra hoje está sendo otimista. Eu preciso ser otimista. Legal. E aí a metáfora daquilo que a gente chama de viagem, né? E que viagem, né? Para o outro lado da vida. Porque todos nós vai, um dia. Só tomar cuidado para não antecipar. E antecipar não é só simplesmente se matar, mas antecipar também é o quê? O que você come, o que você bebe, quais tipos de atividades você pratica. Isso também antecipa. Você é convidado para sair antes. Falando um pouquinho do texto evangélico, né, bastante de Mateus, Lucas também tem um trecho que fala bastante sobre isso, que fala bastante dessa porta estreita. Nós estamos no final do ano, não tá? Entramos já em dezembro. Hoje é dia 1º, né? Então, nós estamos entrando em dezembro. Isso daqui não poderia ser meta para 2020? Montar uma... Dá para fazer isso? Pode ser. Atividades do próximo... Os pedidos, né? Que aí é o planejamento da reencarnação, como é que funciona esse processo para a gente voltar. Então, nós pedimos um monte de coisa. Como é que vocês acham que a gente reencarna? Vocês têm ideia? Como é que a gente vem com esse corpo, com essa família? Acho que depende tudo da encarnação passada. Nós temos o direito de pedir, eu quero assim, 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 assim. Pode pedir, mas
Vocês lembram aquela faixa de 175? Quem tiver para cima pode pedir, quem tiver para baixo não tem direito. Aquela faixa é faixa de corte, pessoal. Então, muitas pessoas podem pedir sim, muitas pessoas, mas a maioria esmagadora não pode pedir nada. Mas pede, sabe? Independente disso, vai pedir. Pede, eu quero vir com aquele corpício, eu quero vir com aquela família, quero vir com aquela pessoa que eu gosto muito, quero vir com aqueles cachorros que eu tinha, ou que eu tenho, sei lá, quero vir com eles. Eu quero nascer naquele país, tá? Mas a maioria não é atendido em nada disso. Eles olham o pedido seu, olham a ficha corrida e falam, ih, não está batendo nada, vamos reescrever aqui esse corpo, vamos trabalhar aí essa família, a condição social, inclusive. E é interessante, toda vez que eu sou sectário, ou seja, toda vez que eu sou muito, bato pesado em alguma posição, o que acontece? Eu modulo o meu novo corpo para vir o quê? Naquilo que eu estou hoje batendo pesado. Então, se eu sou um racista, eu vou vir com aquela raça. E não tem como escapar. Ah, se é um problema religioso, que eu bato pesado com relação à religião, eu vou nascer lá. E é assim que funciona. Se o problema é com relação a gênero, muda no dia, assim, tum! É assim. E isso modula o nosso próximo corpo. Por quê? Eu não tenho o direito de recriminar ninguém, nem julgar. Se eu não tenho esse direito, por que eu julgo? Nem sempre você inverte a polaridade, mas muitas vezes você vem, volta e faz e desenvolve um grande trabalho para ajudar aqueles grupos que você não se. Na maioria das vezes você vai no meio para aprender, sim. Isso é a grande maioria. Mas uma boa parte também volta. Se alguém permitir, não é você. Alguém tem que permitir falar, vamos dar mais uma chance para essa pessoa. Mas a maioria de nós que está aqui não veio assim, não. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso. Isso é uma permissão, é uma exceção. A grande maioria de nós que está aqui não é porque escolheu, não é porque tinha méritos e nem afinidades. Foi colocado nessa família, foi colocado nesse corpo, nesse país, nessa condição social, para resolver algumas pendências. Alguns estão conseguindo e outros estão fazendo o quê? Falhando novamente. Novamente nessa encarnação. Falha. O que significa isso? Vai ter que voltar, continuar daí para frente. Que é o que fica definindo a próxima reencarnação. Alguns comentários aí com relação ao planejamento reencarnatório, tá? Pedir a gente sempre vai pedir, pessoal. O problema é ser atendido. Tony, a essência da mudança, ela tem a ver com o tempo que você vai mudando e eu continuo usando esse novo. Não é bem o tempo, né? Não é bem o tempo, tá? Não cair nos testes que estão feitos. Porque existe um probleminha, tá? Eu posso falar, não, realmente eu mudei. Ok? Todo mundo fala assim, eu mudei. Tá bom. O que vai acontecer? Eles vão soltar do lado de lá e falar, vamos ver o teste. Como é que você passa? Vamos dar a ficha da FUVEST para você. Quero ver se você passa no exame da FUVEST. E vai vir. Passei, legal. Dá um tempinho. Vem outro teste.
Em média, são de 12 a 15 testes para falar, agora eu entendi. Não gostaram do número, não? Não é aconselhado falar tentando mudar. Não, porque quem tenta, não quer. É assim que funciona. Eu não posso tentar mudar. É, exato. Eu não posso tentar mudar. Eu tenho que ir para cima. Eu vou mudar. Porque o problema não é convencer a espiritualidade e os outros que eu mudei. O problema é convencer a mim que eu mudei. Que é esse o grande dilema. Eu posso falar à torta e direito. Eu mudei. E até disfarçar, olha só, comportamentalmente falando, perante as pessoas, falar, eu estou diferente. Certo? Mas lá no fundo, eu não sou assim, eu não me modifiquei. Quantos nós vemos pessoas até ilustres, tem um palavreado e até se mostra pessoas assim, agora na surdina ou desdobrado, nossa, é um trabalho aquilo que vocês não imaginam. Ou seja, é só para fora, não é para dentro. Mas se a pessoa fala, eu mudei, já está falando dele, os outros é que percebem, não é? E eu tenho que perceber a minha mudança também. Tá? Desdobrado você não tem tanto controle. Eu tenho a capacidade de... Eu tenho que aprender a ter controle desdobrado, sim. Não posso ficar mais com essa desculpa. A noite é o reflexo do dia. Você quer ter controle da noite? Você quer? Cuidado do que você pensa durante o dia. Cuidado do que você faz durante o dia. Porque ele vai se refletir à noite. Aí, socialmente, eu tenho comportamentos. Ok, legal. Socialmente, porque eu vivo na família, vivo com meus familiares, na empresa e tal. Aqui, legal. Então, eu tenho comportamentos bloqueados. Ok? Socialmente falando. Mas não é o que eu penso. Então, eu estou dentro de uma casa dessa aqui, que teoricamente tem alguns comportamentos sociais, tá? Só que a minha cabeça está com um comportamento totalmente fora da realidade do meio que eu estou. Significa dizer o quê? À noite, aonde que eu vou estar desdobrado? Você acha que é no comportamento social? Não, no pensamento que eu tive durante o dia. É lá que eu vou estar. É um processo, né? Primeiro esses hábitos externos que criam esse cotidiano. Concordo. Depois você começa a acessar quem você realmente é, que é um mergulho para dentro, porque muitas vezes as pessoas não percebem que elas são aquilo, demora um tempo. Sim. É o olhar do outro que às vezes te indica. E depois que você faz esse processo de mergulho, então esse acesso inconsciente para você começar a mudar essa parte que você está falando, que Sim. é a essência. Uma terapia. É um processo longo. Aí você daqui a pouco no futuro acessa o seu inconsciente superior e não depende mais de ninguém, que você tem as respostas mais profundas para os seus problemas. E você consegue encontrar o seu caminho de mudança, não o que o outro te disse que é bom. É bom, cara. Aqui falando um pouquinho mais de Kardec, né? Como que Kardec falava nos textos do Evangelho, no Livro dos Espíritos, tá? Como que ele falava. É que tem gente aí. Não é desencarnado, é encarnado. Tem gente. Só deram uma saidinha. Desencarnado também tem. Você sabe que vários de vocês sentou no colo de alguém, né? Então, é um bom hábito. Quando você for sentar em algum lugar, pede licença para a pessoa que está lá sair. Senão você senta no colo. Nunca sentiu isso, né? Um pouquinho mais de Kardec aqui. E o grande problema nosso é exatamente aceitar que as nossas fantasias, né, de desejos, emoções, tomem a frente. Aí a gente mergulha na porta larga. Nós somos muito convidados para a porta larga. Muito convidados. Muito. E a maioria de nós cai. Infelizmente cai.
Tem mais Kardec. Kardec falava bastante sobre isso. Vocês já leram o Livro dos Espíritos, o Evangelho? Já leram? Vocês leram ou entenderam? Porque é diferente. Eu recomendaria a todo mundo ler novamente. Esses são textos que você tem que ler periodicamente, inteiro. Você precisa reler esses textos. Porque conforme você vai aprendendo, vai vivendo, o seu entendimento é outro. Ou seja, você tem que reler algumas obras, e o Evangelho e o Livro dos Espíritos são obras fundamentais, e você tem que reler ele periodicamente. Cada 1 ano, cada 2 anos, sei lá, você tem que reler esse tipo de obra. Precisa fazer isso. Aí o seu entendimento é outro. Sua perspectiva muda, assim, muito forte. Esses são a base moral, certo? Se você quiser realmente sair daquela zona do 175 para cima, você tem que fortalecer essa parte moral. Se não fortalecer isso, você não passa. Não consegue passar. Não vai. O 175 foi o próprio autor que estabeleceu. Sim, ele deu aquele número, né? E fez a divisão para cima e para baixo. É a primeira vez que eu vejo que você se interessar por ciência não é ruim. Você acha? É, porque a minha ciência estava lá em cima e às vezes as pessoas falam assim, você não tem, você tem que desenvolver o seu coração, não a sua mente. Eu ouço muito isso, como se fosse um demérito a gente se interessar por aspectos mais científicos da... Não existe problemas em a gente se apropriar de questões mais científicas. O grande problema é ficar a ciência pela ciência. Aí não. Aí acabou. Que é o grande exercício nosso intelectual. Grande parte de nós faz o quê? É a ciência pela ciência, é o estudo pelo estudo. A pergunta não serviu para nada isso. Porque a ciência só serve se eu a pratico, se eu utilizo ela de forma adequada. Porque a ciência, como o dinheiro, ou como várias outras situações, ela é neutra, nem positiva nem negativa. Ela é que é, ponto. O problema é o que eu faço com ela. Se eu não faço nada com ela, olha só, eu já estou usando a ciência de forma negativa. Então eu tenho que me apropriar de certos conhecimentos, de certas informações e de certos dados, mas não é só para satisfazer o meu intelecto, falar, olha, estou sabendo, olha só. E não ficar somente nessa questão intelectual. Tá, como é que eu uso essa questão que eu aprendi cientificamente, com esses dados testados, usando toda aquela parte científica de análise, certo? Mas como é que eu trago isso para a minha realidade? Esse é um exercício que os cientistas não conseguem fazer na grande maioria. Porque fica o intelecto pelo intelecto, intelecto pelo intelecto. Não, é como se fosse briga de egos, dá para entender? É um ego aqui, outro aqui, eu tenho mais razão, mas do que vocês estão falando, afinal de contas? É da teoria? Quero saber, e a prática, como funciona isso? E essa que é a diferença. Eu não sou contra a parte científica, porque nós precisamos dela. É ela que nos dá a construção, ela que nos dá novas tecnologias, ela que nos dá condições do ser humano ser melhor. Mas não é a ciência sem aplicação, é a ciência aplicada. Aí, legal, funciona bem. Só que essa mesma ciência eu posso aplicar de formas diametrais, totalmente erradas. Uma positiva e outra negativa, mas em todos os jeitos eu estou aprendendo. A própria energia nuclear é um avanço tecnológico violento? Sem dúvida. A descoberta do átomo, né? Parece que o átomo foi inventado, né? Não é, mas é uma descoberta. A partir de certos cálculos, depois você desenvolve aparelhos, e o negócio vai. E a utilização melhor disso daí, beleza. Mas essa mesma energia nuclear que pode salvar um monte de gente, também pode destruir um monte de gente. Que a gente já viu acontecendo dos dois jeitos.
E aí, novamente, como é que eu estou usando essa ciência? Olha onde está. E é um grande dilema nosso, né? Segunda Guerra Mundial, 1945. Um avião chamado Enola Gay. Esse era o nome do avião. Ele deveria apertar aquela escotilha para deixar descer um pequeno... deveria descer? Olha só. Não, mas isso daí parou a guerra. Tá, entendi. A custa do quê? Os fins justificam os meios. Olha só. Olha como é que a gente começa a entrar. Não, mas deixou de morrer um monte de gente. Mas a custo do quê? E aí que eu começo a questionar. Como é que eu estou usando essa ciência? A energia nuclear é favorável? Eu sou favorável à energia nuclear. Acho que a gente deve usar. É extremamente importante. Nós usamos ela para um monte de coisas. Um monte de coisas. E funciona bem. Mas usar a ciência só pela ciência, eu começo a questionar bastante. A ciência eu sou sempre favorável. O problema é trazer isso para a prática. E os grandes cientistas, realmente, quando entendem a ciência na prática ou na questão social, você percebe que ele tem uma pegada diferente. O próprio Einstein. Quando você começava a conversar com ele, ou alguns textos dele, assim, você percebia que ele fazia coisas, ou ele tinha uma compreensão muito interessante da ciência, mas sempre pensando na figura de Deus. Ele sempre tinha essa noção espiritual. Tudo bem, ele não tinha religião, a religião... a gente entende isso, certo? Mas ele sempre tinha essa noção espiritual, ele sempre tinha isso, ele sempre respeitava isso. Que tinha algo a mais, né? Não é talvez a figura de Deus, mas... Isso eu sei. Isso eu sei. Impedir que fosse dado continuidade nessa utilização incorreta da ciência. E ainda hoje nós temos a ciência novamente sendo utilizada de forma incorreta, principalmente na parte bélica. Isso é terrível. Mas são preços que nós vamos ter que pagar, que são exatamente o quê? Essas energias de orgulho que ainda está tomando a frente e a gente entra em embate. Eu sou o melhor. Bom, se eu sou o melhor, eu tenho que me mostrar que eu sou o melhor. E eu vou usar a ciência para me mostrar que eu sou o melhor. Eu não posso usar a ciência para mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Nem o título que eu tenho. Não posso usar isso para mostrar que eu sou melhor. Eu sei que tem pessoas que usam. Aí não dá. Se eu tenho um título, se eu estudei, se eu pratiquei, ou seja, fui atrás dessa informação, tá bom. Como é que eu uso isso para ajudar as pessoas? Essa que é a diferencial. Ciência é extremamente importante para todos nós. O problema é o que fazer com ela. Joana de Ângeles também fala um pouquinho sobre essa questão do planejamento, né? Para que serve, como faz. Já leram aqui? Aqui mais um pedacinho de Joana. É interessante quando a gente... Aqueles números, 175, aqueles itens que estão colocados para baixo, quando a gente consegue ir tirando isso da frente, é como se nós nos libertássemos, olha só. Porque aquilo lá é uma prisão. E prende aonde? Nesse corpo. Me prende no corpo. Aí é necessário que eu faça o quê? Reencarne. Então, o processo reencarnatório é o quê? É um processo de prisão do espírito. Porque nós não deveríamos reencarnar. Não deveríamos. Mas você fala, por que eu tenho que reencarnar? 175 para baixo. Aí eu tenho que reencarnar para tirar isso daí da frente. Eu não consigo fazer isso do lado de lá. Eu tenho que fazer isso aonde? Aqui. Eu tenho que tirar todos aqueles itens que estão abaixo de 175 encarnado. Vivendo com pessoas. Eu tenho que viver com pessoas. Não é com bicho que eu tiro. Eu tenho que viver com pessoas. Não sou contra ter bicho. Você deve ter bicho em casa, inclusive. Mas não são eles, ou o convívio com eles, que faz com que eu diminua o meu orgulho. Eu não vou diminuir vivendo com cachorro, vivendo com gato, com passarinho. Não vou tirar o meu orgulho, não.
Para tirar o meu orgulho, eu tenho que viver com pessoas. Compromisso assumido. Esse é um grande dilema nosso. Vocês lembram do compromisso que assumiu? E esse é um problema também do processo reencarnatório. Todos nós, sem exceção, assumem um compromisso antes de descer. Isso é colocado na nossa cabeça, isso é colocado na nossa intuição, isso é colocado no campo de energia que nós carregamos e a gente vem com esse compromisso. Você fala, eu não lembro, né? Eu não lembro de nada. Mentira. Isso vem como intuição, isso vem, sabe, com portas abertas para que você vá. E o que eu faço? Isso aí eu não quero não. Não estou preparado. Não estou no momento. Tenho coisas mais importantes. Não sei fazer isso. Isso não serve para mim. Médium? Nem sei o que significa isso. Não sou médium, não. Nem tenho mediunidade. Eu vim capenga. Aí isso é um médium martelo, né? Você joga ele na água, ele afunda. Todos nós somos médiums, sem exceção. Todos nós temos mediunidade, sem exceção. Tem variação na graduação da mediunidade? Lógico que tem. Mas todos nós somos médiums, sem exceção. Inclusive o moleque aí, ó. Fala. Em outras palestras, você tinha dito pra gente que a maior parte da gente vem como encarnação compulsória, né? A gente não tem nem o que dizer, já vem direto. E que muitos dos nossos pedidos, inclusive, não são nem atendidos. Da onde vem esse compromisso? Porque é a gente mesmo que assume ou alguém que... Não, nós assumimos. Voltando para a ciência. Qual a diferença entre uma ciência e uma crença? No que a gente está se baseando? A ciência tem fatos, tem testes, não é assim? A gente chega em coisas concretas, mas que você consegue exemplificar, né? Pode ser através de cálculos ou não, enfim, mas você consegue através de testes falar, é assim que funciona. E a crença? A crença é no que eu acredito, ok? Quando nós vamos reencarnar, olha o que acontece na prática conosco. Uma encarnação compulsória, que é a grande maioria. É verdade. Você fala, mas eu não assumi esse compromisso. Assumiu sim. Porque alguém chega com você e fala assim, essa é sua ficha. Esses são os fatos, tá? Isso. É verdade. Mas eu quero assim. Você não tem esse direito. É assim. E por causa disso, você tem que assumir esse compromisso. Você está entendendo? Não concordo. Você está entendendo? Tá, já entendi. Tá? E vem. Não tem que concordar. Porque é uma encarnação compulsória, você não concorda, mas entendeu o que tem que ser feito. Você pode dizer, não entendi. Entendeu sim, porque é dado a lista do que aconteceu e o que você tem que fazer agora para reparar algumas coisas que estão ali. E muitas vezes não é nem reparação, é o quê? Você tem que aprender. De acordo com um texto chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, ele divide os tipos de encarnação. E a grande maioria de nós aqui não está passando por provas, nem expiações. Você fala, olha só as dificuldades que eu estou passando. A maioria de nós criou essa dificuldade agora, ela não veio. Não veio a dificuldade. E o que eu estou fazendo? Que tipo de encarnação nós estamos fazendo? A grande maioria de nós? Encarnação preparatória. Não é a de provas e expiações. Eu estou me preparando, e não é uma encarnação, eu venho várias encarnações me preparando, para daí receber o quê? A expiatória. Nesse caso, então, não entraremos já na regeneração. Se eu escolher fazer uma guinada total de aprendizado, eu posso rapidamente saltar posições. Mas eu tenho que escolher.
Porque é interessante que alguém vai bater no seu ombro e falar, você não quer ir num centro, não? Isso já aconteceu, com todo mundo aqui aconteceu. Você não quer tomar um passe? Você não quer ler esse livro? Ah, tá tendo uma palestra de um cara meio estranho lá, você não quer assistir ela? Dá até endereço. Tá? Um cantor todo. É isso. Essas coisas vão acontecendo conosco, tá? E eu posso dar uma guinada? Posso, mas eu tenho que escolher. Tá vendo? Então eu venho com uma programação, mas eu tenho que entender que essa programação ela não é fechadinha, ela pode ir mais para um lado ou mais para o outro, de acordo com as escolhas que eu vou fazendo. Então eu posso acelerar o meu processo reencarnatório ou de aprendizado e pular fases. Aqui. Não é numa colônia. Lá ninguém pula. Aqui eu pulo. E a pergunta é o quê? Que escolha que eu estou fazendo? Porque para fazer essa escolha, eu preciso de uma questão básica. Eu preciso abrir mão de mim. Para ajudar o quê? O outro. Olha onde pega. E a grande maioria de nós não está pronto para ajudar o outro. E não quer ajudar o outro. E não é o outro que conhece, porque ajudar a dona Lídia, que eu gosto muito dela, é fácil fazer isso. Eu gosto dela. Posso gostar? Pode. Ah, então tá. Permissão. É fácil ajudar ela. A pergunta não é ajudar ela. Ajuda um estranho. Inclusive você tem que ajudar aquele que te faz mal. Ah, é aí. Como eu resolvo isso? Então, se eu consigo fazer, olha o que eu estou quebrando em mim. Primeira delas, eu quebro o meu orgulho, porque eu vou ajudar a pessoa que me faz mal, olha só. E não é necessariamente com dinheiro, não é disso que eu estou falando. Tem várias formas de ajudar as pessoas que estão me fazendo mal, que não me querem bem. Tem várias formas. Inclusive de fazendo trabalhos espirituais para ajudá-la. Não fazendo o trabalho amarrando sapo, boca. Não é esse tipo de trabalho espiritual, mas é ajudando com orações, limpando o que está em volta, sabe? Para que ela consiga se melhorar ou ela consiga sair da energia que ela está. Então eu posso dar saltos? Sim, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou corrigindo e quebrando o orgulho em mim, porque eu quebrei aquilo que eu não gostaria de fazer, que é o egoísmo. Eu quebro o egoísmo em mim. O egoísmo não era uma das faixas que estava para baixo? Olha só, eu estou quebrando isso e passando para cima. Ou seja, com caridade, com fraternidade. Mas eu me sinto mal. Lógico que se sente mal. Você está acostumado a não ser caridoso, está acostumado a ser egoísta, está acostumado a ser orgulhoso. Quando você quebra isso, você se sente mal. Lógico que vai se sentir mal. Você está saindo de um campo de energia e indo para o outro. Pode dar esse salto? Vai melhorar. Então eu posso rapidamente, pulando fases? Posso sim. Então, nesse momento, aquilo que havia sido planejado ou foi programado que eu deveria fazer, eu não fiz aquilo, eu fiz além daquilo. Eu fiz além daquilo. Isso está na mão de quem? Da espiritualidade maior? Não, está na nossa mão. E a pergunta é, eu quero fazer ou não quero fazer? E aí que está as escolhas. Então, para dar saltos, eu preciso abrir mão da minha zona de conforto. E aí eu preciso fazer coisas que eu não tenho o hábito de fazer. E uma delas, a grande maioria, é trabalhar a mediunidade. Em prol dos outros. Porque é fácil usar a minha mediunidade pensando negativamente de alguém. Isso é fácil. Você fala, mas pensar negativamente é usar a mediunidade? Sim, eu estou mandando um fluxo de energia negativas, deletérios em volta da pessoa. Olha só. Porque eu estou falando mal dela. E a gente sabe que boa parte de nós aqui, que é um dos problemas encarnatórios nossos, chamado o quê? Caldeirão. Boa parte de nós foi o quê? Magista, ou seja, trabalhou com magia pesada. Ainda bem que você não lembra direito. Mas essas características são muito claras, a maioria de nós que está aqui. A mão nossa tem uma cor diferente, vocês não sabem, mas a gente percebe a mão de vocês diferente, quer dizer o quê? Mexeu muito com... Eu vou olhar para baixo, né? Então... Tá bom. Não adianta cruzar para esconder a mão assim, sabe? Não é assim. Então, essas marcas de magia ficam em nós. Fica em nós.
E como nós fomos praticantes de muita magia, e não é magia, sabe, vou usar a magia para tirar o câncer da pessoa. Na verdade, eu mandava o câncer para a pessoa. Fazia as porções, fazia, sabe, e das mais variadas. Pode ser material, pode ser só com campos de energia, pode ser com cristais, pode ser, sei lá, tem de tudo quanto é tipo de magia, você não imagina como pode ser. Espera um pouquinho. E o grande problema é, o que eu faço com essa magia hoje? Porque isso é latente em nós. Grande parte de nós, por ser exímio, tem uma facilidade muito grande de cozinhar, olha só. Uma facilidade assim, faz rápido. Você fala, não, mas isso é natural, é um dom, olha só, combinar os temperos. Você não entende de onde veio esse negócio. A vassoura de bucha é turbinada. Isso. Tá vendo? São algumas características bem simples de a gente pensar. Aí você fala, não, mas eu não sei cozinhar nada. Mas a gente percebe no campo mental seu o grau de concentração que você tem quando você quer alguma coisa. Ou seja, é campo de magia mental. Você não precisa de coisas para fazer a magia. Você precisa o quê? Só se concentrar. E a gente percebe que o fluxo dessas pessoas, e tem alguns aqui, né? Ele não é difuso, certo? Mesmo quando você pensa mal de alguém, ele fica meio difuso. Ele vai, mas sabe, ele dissipa, ele fica meio misturado. Esses magistas com pensamento focado, né, que é a magia mental, eles fazem o quê? Você percebe que o fluxo de energia, ela afina e ela vai assim, como se fosse um trilho. Perigoso isso, muito perigoso. A gente estava conversando sobre isso, né? Então, e a gente tem um pouco de dificuldade para entender por que eu encarnei. A pergunta é, olha só os campos de magia que eu já fiz. A gente não entende que magia é uma coisa extremamente simples de fazer. E é difícil falar, eu nunca fiz. E esse é um dos motivos por que eu encarno. Porque eu não usei o poder que eu aprendi, pode ser das ervas, pode ser dos cristais, pode ser da mente, e não usei isso de forma positiva. Novamente, é a ciência que eu me apropriei e não usei canalizando isso de forma positiva. Posso pegar os elixires, pegar a combinação de ervas para fazer o quê? Uma magia para salvar alguém, para ajudar alguém? Lógico que eu posso fazer. E dá para fazer? Sim. E da mesma forma, posso usar meu campo magnético como magia? Sim. O que vocês acham que a gente faz numa marca aqui? O que vocês acham que a gente faz? Essas aqui são magas patológicas, essa daqui é outra maga patológica, certo? Uso o campo magnético delas para fazer o quê? Para trabalhar o campo de energia que está nas pessoas. É magia? É magia. Só que está fazendo o quê? Magia branca. Você fala, não, mas magia... Isso é magia? É. O que vocês acham que é magia? O que vocês acham que é magia? É? Você acha que é só caldeirão? Caldeirão é uma parte. Caldeirão é uma parte. Eu sei que alguns aqui gostam. Vamos fazer comida para todos as pessoas que estão na rua. Gostam daquela... E tem que ser panela grande. Panela pequena não serve, certo? Tem que ser... Quanto maior, deixa eu pegar aquele negócio. Você fica suado, né? Mas você fala, nossa, estou realizado. Que bom, né? Fiz a caridade. É magia agora? Usando os pozinhos de pirim-pim-pim? Lógico que é. Mas agora você está fazendo o quê? Canalizando para o bem, ajudando as pessoas. Da mesma forma, você está cozinhando, pensando, eu vou pegar aquele desgraçado. E está lá, né? Está cozinhando, fazendo a comida, olha só. E está lá, eu vou... Olha que tipo de energia você está mandando ali. Dá para entender? E aí você serve para os seus familiares, aquela comida que você... Jogou todo o veneno nessa. É. Aí você taca tempero para ninguém perceber, certo? Mas que comida gostosa. Mas na verdade é o quê? É um feitiço que você colocou para todos eles. Isso é feitiço puro. Não precisa nem de sazon, né? Vamos usar o sazon para dar aquele gostinho. Isso é magia? É magia. Então, tomar um pouco de cuidado, que esse hoje é um dos grandes problemas do porquê que eu encarno. Eu tenho que desfazer
as magias que eu fiz. Não são essas duas aqui, que elas são boazinhas, que estão na maca. Não é por isso que elas estão na maca, porque elas são boazinhas. Quem está na maca são os mais comprometidos em desfazer campos de magias que elas fizeram. Assim, ainda bem que a gente não cozinha, Beleza. não vai pra maca, ó. Nosso negócio é outro. Nosso negócio é mais suave. Agora, quem está no meio, ou quem está coordenando grupos, tá? Esse foi o quê? Um dos grandes líderes que desencaminhava multidões. Pelo poder mental, pela forma como levava as coisas. Agora é de outro jeito. Aí você tem que cuidar dos médiuns, tem que cuidar das pessoas, para trazê-las o quê? Para outra forma de ver, outra forma de trabalhar. Cada um de nós tem um papel, pessoal. Não interessa se é mais ou menos, pouco importa. E é um aprendizado. E eu tenho que aprender a viver com estas novas oportunidades, que são oportunidades. Aprenda e vá. Aprenda. E para de ficar olhando como o outro faz. Para de ficar reclamando porque tem isso. Para de fazer isso. Cuida do seu pedaço. Faz o melhor que você pode fazer. E aí você vai aprender e vai seguir. O pessoal do meio para Fácil. duplicar tá ao dobro, né? Sempre. Ah, que bom. Fala. Só um minutinho. Que bom. Quando a pessoa chega para mim, que ela complementa a Luciana, ela precisa encarnar? Não. Aí o que vai acontecer? Não tem um pedacinho que a gente falou que as pessoas fazem pedidos? As pessoas que não precisam reencarnar, elas vão pedir para reencarnar. E por quê? Porque quer ajudar alguém. E às vezes não é alguém, né? Às vezes é alguém, sabe? Assim, um monte. Quer vir por algum motivo. E elas vão pedir sim. E boa parte desses espíritos estão vindo agora. E eles precisam vir para balancear o que está vindo do outro lado. Então nós temos o quê? Uma asepsia, uma limpeza do umbral, ou seja, muitas zonas do umbral estão sendo literalmente zeradas de espíritos, ou seja, estão sendo trazidos para a reencarnação e vindo assim, sabe, em volumes assim assustadores. Mas eu preciso balancear energeticamente. Aí, lembra aquelas faixas lá de cima? São espíritos com aquele quilate que fala o quê? Nós queremos voltar para fazer o quê? Para ajudar a balancear o campo de energia. Em média, para cada 1 milhão ou 2 milhões de espíritos do umbral, precisa de um espírito na faixa de 1000 para cima. Um só. Ele balanceia. Mais ou menos 1 milhão a 2 milhões de espíritos. Estou falando, não é espírito que vem aqui na porta, são espíritos aqueles que, sabe, lá no fundo, que apronta, pesado, densos. Mais ou menos de 1 a 2 milhões de espíritos, vem um daqueles na faixa de 1000 para cima e ele balanceia sozinho esse 1 a 2 milhões de espíritos. Energeticamente, ele consegue balancear e está tudo certo. E ele pede para encarnar. Os samaritanos estão nessa faixa? Não, os samaritanos estão abaixo disso. Os samaritanos são aprendizes ainda. A maioria dos samaritanos são aprendizes. Quem vai na frente dele que não é um aprendiz. Normalmente quem vai na frente dele é um senhor chamado Bezerra de Menezes, tá? Esse já não é, esse daí está numa faixa superior. Tá? Mas normalmente ele vai na frente, aí vem os samaritanos atrás. E precisa da energia de Bezerra para abrir caminho e vai lá e resgata as pessoas. Você queria perguntar? Não, era só um comentário. Claro que você falou que coloca a mão numa pessoa, Sim. vai no centro, dá um passe. Eu conheci uma médica em Casa Branca, que é uma Médica? cidade médica, de 30 mil habitantes. E ela veio de Cabo Verde, perto de Poços. E ela foi trabalhar lá e nos conhecemos num centro espírita lá. Vim aqui no Arcas e ela veio para São Paulo para trabalhar no Albert Einstein. E vim aqui para o Arcas umas 4 vezes. Falei, você já está conhecendo algum centro em São Paulo? Ah, ainda não encontrei nenhum. Falei, legal, conheci um assim. Arcas, fiz a propaganda. Ela falou, onde fica? Falei tudo, ela falou assim, perto da minha casa.
Então são coincidências, ainda ela não veio, mas creio. Não existe coincidência. É, e me ligou assim, sabe, fazia muito tempo que eu não falava com ela e mandei a mensagem quando eu cheguei daqui. Os caminhos vão de encontros e desencontros, eles vão sendo traçados. A espiritualidade faz com que isso aconteça. Você fala que coincidência, né? Para com esse negócio. As coisas são, sabe, encaminhadas, você fala, nossa, quanto tempo. É assim. Eu nem sei onde ela mora, né? Eu falei assim, a espiritualidade trabalhando, só para isso. Sempre assim. Então os planos, a gente acha que tem domínio do nosso livre-arbítrio. Ó, escolhi morar lá. Escolhi ir para aquele lugar, para aquela empresa, né? Você não percebe que você foi conduzido para fazer o quê? Uma determinada atividade lá. Não, mas é para ganhar dinheiro. Tá, não é disso que eu estou falando. É o que você vai proporcionar para as pessoas, o grau de entendimento que você tem e o grau de aprendizado que você vai ter naquele determinado lugar. Tudo isso é trabalhado. E tem a ver com o seu compromisso firmado. Tem a ver com o seu compromisso. Você fala, não, mas isso não estava no meu planejamento. Estava sim. Estava sim. É interessante isso. Claro. Por que aqui a gente consegue pular etapas e na colônia não? Quando a gente faz o nosso trabalho, as escolhas que você está falando, aqui a gente consegue dar saltos. Por que lá não? Lá você convive com espíritos afins. E aqui? Não. É por isso que eu preciso estar no meio de espíritos não afins, para poder dar o salto. Porque, novamente, é fácil falar que gosto da dona Lídia, ajudar ela é fácil, eu gosto dela, é tranquilo. Não tem o desafio assim, não tem o desafio. E onde está o desafio? É na família que eu vivo, no grupo de trabalho, dentro desta casa. Vocês não imaginam quantos desafios tem aqui dentro. E não é um desafio, é um monte de desafio. Um atrás do outro. Mas é interessante que a gente aprende. Aprende, inclusive, a recuar. Até os tratores aprendem a recuar. Pelo menos para, nem recua. Para e fica lá. Tá bom, já entendi. Isso. Já é um grande passo. Fala, moça. Deixa eu te perguntar. A gente ouve falar que os umbrais estão sendo limpos. Sim. Mas também ouvi falar, ler, de que tem uns espíritos pesados que não encarnam mais aqui. É isso, certo? Sim. Mas por que você está falando que os umbrais estão sendo limpos? E muita gente está reencarnando dos umbrais. Espírito pesado foi o que ele disse. Sim, isso é verdade. Mas tem espíritos que não tem como reencarnar. E aí o que acaba acontecendo, eles são encaminhados para um outro lugar. Eles saem do umbral. Eles são levados para um outro lugar. Então, inclusive muitos dos resgates que a gente faz aqui, essa entidade que a gente recolhe, ela não vai nem para a colônia, nem para o hospital nosso. Ele é literalmente levado para um outro ambiente, ele sai do umbral, ele vai para um outro ambiente esperando um novo evento que vai acontecer. Ele vai para um lugar. Ele vai para um lugar. Ele sai do umbral, certo? Porque campo de energia tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Então, uma parte vai para a reencarnação, quer dizer, tem condições ainda de reencarnar, e outra parte não tem mais condição de reencarnar. Então, faz o quê? Tira, e aí você tem que deixar num outro lugar para depois encaminhar ele. Esse processo está acontecendo o tempo inteiro. A nossa casa ajuda em alguns processos de limpeza, em alguns. Outros a gente nem tem permissão, porque não aguentaríamos o campo de energia. Muito pesado. Mesmo para a nossa casa é muito pesado. Tá? A gente tem que recuar para algumas atividades. Mais alguém queria falar? Só. Falando um pouquinho mais do compromisso, né? Assumido. Aqui é só um texto aqui do Chico, de 74. Muitos de nós, antes de encarnar, têm vergonha
porque a gente começa a ter um pouco mais de consciência, tem vergonha do que fez. Porque eles vão conversar sobre o que nós fizemos, e aí tem vergonha. Tem um sentimento de culpa assim, tremendo. E aí pede as provas, olha só, pede uma lista de provas. Eu quero vir assim, 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 assim. E aí chega aqui e faz o quê? Eu prefiro ficar de pijama, tenho medo de trabalhar, tenho medo de espírito. Eu dou um monte de desculpa e não faço o que tenho que fazer. Um monte de desculpa. E não vou fazer o que eu tenho que fazer. Vai ter problemas na próxima reencarnação. Vai ter problemas. Aqui, o que caracteriza a porta larga. E aí nós temos que ver se a gente está com algum pezinho aqui, ó. Esse é um problema reencarnatório. Se você tiver com algum pezinho aqui, você vai reencarnar outra vez. É básico isso. Isso é porta larga. E eu acho que a gente está com alguns problemas aí, ó. Você conhece alguém que está aí? Tirando você. Tira você. Tira você. Você conhece? Um amigo. Fala do seu amigo. Isso, vamos lá. Fala do amigo. Pessoal, se a gente está com algum pezinho aí, ó, a gente vai voltar. Não tem como escapar. Precisa limpar isso. E as pessoas que estão aprontando por aí? Bom, se elas estiverem aí, vai voltar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vai voltar. Quantas vezes forem necessárias. Até ajustar. E aí vem a outra receita, né? Que é da porta estreita. Por isso a gente está aqui. Que porta que ele está? O Mateus. Ele está melhor que a gente. É, isso é verdade. É verdade. Vários de nós, certo? Consegue dar uma permeada por aqui, mas não está aqui, sabe? A gente dá umas passadas por aqui, mas vive na outro lado. A gente vive lá e dá umas visitadas aqui. Nós temos que inverter isso. Viver aqui e dar umas passadas no outro. Aí quer dizer o quê? A porta estreita eu estou indo. Mas é fácil vir para cá ou dá para a gente tentar fazer um movimento nisso daqui? Isso é muito particular, cada um com o seu, cada um no seu momento, muito seu, muito seu. Isso é a porta estreita. Aí a gente fala um pouquinho, né, uma sugestão de um senhor chamado Irmão X, né, foi escrito por Chico também em 74, e ele dá algumas sugestões aí, né. Tá vendo? Estou dando a receita para 2020. Vamos lá. Se a gente vai entrar nisso. Essa é a receita do bolo. Fala aquela de largar de fumar, engordar. É, mas está aqui, ó. Em família, observa o Está embutido. Aquilo que fala o testamento da Bíblia, né? Então, em família, você trabalhar isso em família, mas em cautela, ou seja, não queira enfiar a goela abaixo. Vai devagar, senão você faz as pessoas espanarem. Tem que tomar cuidado, pessoal, que nós não somos os detentores da verdade. Muito cuidado com isso. Você fala, não, mas eu aprendi que tem que ser feito assim. Calma, o outro não está pronto ainda. Eu tenho que entender o tempo dele. É isso que dói. Você fala, não, mas o negócio tem que... Não, isso para você. E para ele? O tempo é dele. Ah, mas ele não quer fazer. Tá bom. Mas é meu filho. Tá. É a escolha dele. Orientar sempre, dar as dicas sempre, mas a escolha é dele. Tudo bem? Não tá, né? Conclusão de 2 linhas. Só 2 linhas.
As fichas com 2 linhas são as piores que a gente pega aqui. Tem 2 linhas assim, ó. Começa assim o trabalho. Já reza, né? Já se benze e vai. Às vezes é uma linha só, vim conhecer a casa. Essa é a pior, né? Vem conhecer a casa. Bom, aí eu coloquei uma listinha aqui de itens, né, de referência. Tá? Tem esses daqui que são textos, né? O Hawkins está aí, eu acho que eu coloquei o texto dele aqui, ó. Tem 2 textos aqui, tá vendo? Um de 2014 e outro de 2015. Está na internet? Acho que deve estar, não tenho certeza. Tem esses 2 textos aqui. Mas eles estão em inglês, tá? Então, quem tem inglês dá para ler direitinho. Esse texto não está em português. E aqui tem alguns sites também que a gente acessou. Mas os principais estão naqueles textos lá. E o do Hawkins está naqueles 2 livros dele lá. Tá? Teria que pegar isso. Tá? É livro, aquele lá é livro dele. Mas são meio caprichado. Você falou 2 slides atrás? Qual? Ah, na receita? Essa daqui? Sugestão do irmão X? Cuidado com essa daqui, pessoal. Essa daqui é muito transitório. Nessa existência, eu tenho um laço consanguíneo com aquela pessoa. Isso é verdade. E na próxima? Não garante isso. Tá? Então, cuidado um pouco com essa questão de laço consanguíneo. Cuidado com isso. Tá? A gente deve ajudar, lógico. Se eu estou naquela família, eu tenho que ajudar, é lógico. Tá? Mas a pergunta é, o quanto que aquilo lá faz parte efetivamente da minha vida? Você tem que tomar um pouco de cuidado. É para aprender, é para ajudar. Por que eu vim com essa família? Normalmente é as 2 situações. Eu tenho que aprender a lidar com eles e vim ajudar também. E eu tenho que aceitar a ajuda dos outros. Aí eu tenho que baixar a minha... Abaixa, deixa eles chegarem. Ah, mas eles ensinam de forma errada. Isso é deles. Isso é deles. Baixa a bola. Baixa a bola. Eu sei que alguns aqui tem uma bola alta pra caramba, né? Tudo bem aqui? Da receita do irmão X? Dá para fazer uma parte disso, pelo menos? Uma linha. Uma linha. Qualquer coisinha vocês dão uma lidinha nesse Cartas e Crônicas, né, no capítulo 4, ele fala bastante coisinha sobre isso daí. Tá? Acho que é isso daí. Podemos fechar? Obrigado e até a próxima vez, se Deus quiser.